Bora, bora, bora! Vamos começar aqui o nosso segundo episódio do podcast da TechSlab, o Tex Talks. É isso aí, galera. Agora já até nomeado, né, aqui pelo nosso Cauezão aqui, que hoje tá aqui no meu apoio de co-host porque aqui. assim, né? É uma presença especial. Cara bonitão desse jeito não pode ficar no bastidor. Não dá. No último aqui ficou só no apoio, e aí hoje a gente já teve que trazer ele aqui pra aparecer e tá com a gente aqui nesse segundo episódio. Episódio no qual a gente vai ter aí o principal objetivo de levar para você a ideia, né, e ferramentas, informações, para que você possa entender, né, se o seu time de TI, se o seu time de tecnologia faz um bom atendimento, se o seu prestador de serviços entrega realmente aquilo no qual você contratou, né? E se está fazendo sentido você continuar com esse time, seja interno ou com esse time sendo ele um prestador. Então a gente vai conversar a respeito dessas questões, né? Com o objetivo aí de no final te entregar bastante conteúdo e informações para que você possa avaliar, né? E pro final a gente tem uma surpresa, tem um presente especial aí que a TechSlab vai oferecer para você, né? Então fica aí até o final, acompanha a gente, né? E no final a gente vai explicar direitinho o que é que a TechSlab vai estar oferecendo para você, para sua empresa, né? Com certeza vai ser de grande valia para você poder fazer aí uma grande avaliação, uma grande mudança de chave. Sim. Boa, é isso aí mesmo, né? E a gente trouxe aqui para a gente poder sabatinar ele e conversar bastante, explorar tudo que ele vive ali no dia a dia, como a gente tinha informado ali no nosso primeiro episódio. A gente vai trazer um colaborador de cada um dos pilares da TechSlab nesses primeiros episódios, né? Então hoje está com a gente o Walter, né? Como todo mundo já sabe, o Valtinho. Né? O Valtinho, e ele é o responsável lá pelo nosso time de infraestrutura. Então hoje a gente vai conversar a respeito sobre tudo que acontece no mundo da infraestrutura, que é ali a parte da tecnologia que tem que manter tudo funcionando, né? Então, para que tudo aconteça, tudo tem que estar ligado, tudo tem que estar funcionando, e é o time desses caras aí que faz isso acontecer. Então, vou passar a palavra lá pro Valtinho. Bora lá, Valtinho, se apresentar, né? Falar um pouquinho de você aí. Manda bala. Bom, vamos lá, gente. Queria agradecer a oportunidade, né? Vou usar aqui daqueles merchanzinhos de YouTube, né? Curta, se inscreva, compartilha, né? Sim, sempre. Né? Cara, vamos lá. É complicado falar assim, fala um pouquinho de você, ou quem é Valtinho, porque a gente tá em constante mudança, né? Eu tava vindo pra cá, a gente tava até falando sobre isso. Assim, cara, o quanto a gente mudou, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente tá em mutação das coisas, né? Inclusive na parte de tecnologia, inclusive na parte também de conhecimento, né? Então, que nem eu tava aqui pensando, né? Eu falei, cara, como é que eu conseguiria me definir hoje, né? Cara, não sei, é difícil, né? Mas eu acho que em uma frase, eu acho que é solucionador de problema. Acho que é o que melhor cabe hoje na minha atuação na Tech, e inclusive, acho que cabe inclusive, na parte de infraestrutura também, né? Que não... É difícil, a gente tava conversando, brincando assim, tipo, é difícil o cara ligar e falar assim, cara, tô super contente, tô feliz da vida e tal, né? Normalmente o cara te liga assim, cara, tá doendo, tô precisando de ajuda, então a gente acaba trazendo esse título pra gente. E é gratificante porque quando aquilo que você faz casa com aquilo que você acredita, né? Sim. Então, que nem, vamos lá, cara, eu tenho 15 anos em tecnologia, mas voltando para a parte educacional, né? Então, sempre trabalhando em escola, na tecnologia, né? E das mais variadas e diferentes formas, né? Então, desde a parte de infra, de manter ali as coisas funcionando, a parte de sustentabilidade, esse tipo de coisa, mas também na parte de criação, a parte de, que falam que é a tecnologia educacional, né? Que é você conseguir trazer a tecnologia, uma aplicação em sala de aula, então, criação de coisa, né? Então, sempre voltado para isso, né? E
E sem falar das experiências muito loucas que a gente acaba vivendo nas escolas, assim, que a gente fala assim, que nem trocando figurinha, assim, com outros departamentos, com outras realidades, você fala assim, cara, você nunca viveu com isso? Nunca teve que arrancar um telhado na noite pro dia? Como assim, cara? Não é normal, né? Senão não tem graça. Não tem graça, né? Esse tipo de coisa, né? Mas basicamente da minha carreira, né? Então vamos lá. São 15 anos em escola, né? Escolas privadas, acho que as mais reconhecidas aqui na ABC, pelo menos. Com certeza. São Conheço bastante delas e... São monstruosas, né? E eu sou muito grato porque, assim, uma coisa que é bacana, cara, que é aquela coisa, né? Minha mãe é muito, muito fervorosa, né? Tipo, ela sempre fala assim que é bacana quando você trabalha com pessoas que conseguem proporcionar ou conseguem, tipo, te ajudar a alcançar, né? Eu tava assistindo um material um tempo atrás falando que existem pessoas que te conduzem de 0 a 10, de 10 a 50, de 50 a 100, e às vezes não é a mesma pessoa, né? E é bacana que eu fui agraciado em sempre lidar com pessoas e ter pessoas próximas, assim, tanto parte de direção, parte de coordenação, que me conduzia para algum lugar. Então, eu tô muito feliz hoje, cara, porque, assim, eu sinto que, assim, a progressão que eu tenho tido hoje na Tex para do 50 a 100, assim, eu fico pensando assim, então é muito gratificante, assim, né? Boa. Então, bora decolar. Bora decolar, isso aí. Show. Então, vamos deixar aí agora o Cauezão se apresentar, né? Falar um pouquinho dele. Da última vez ele não teve a oportunidade de se apresentar. Bora lá, Cauezão. Prazer aí todo mundo. Eu me chamo Cauê, então eu cuido da parte da comunicação da Tex. Então, tudo relacionado à comunicação sou eu. Então, o departamento de marketing em pessoa, né? A personificação do marketing sou eu. E tamo aí, gente. Tamo aí pra conversar, pra debater um pouquinho com outro especialista da casa, né? Porque a gente já tem um que já tá característico aqui dentro do nosso podcast. Então, outro especialista da casa, que eu achei isso daí que não falta dentro da Tex. A gente tem muitos especialistas em muitas áreas diferentes. E o Fabrício quis roubar o termo só pra ele, né? Ele não é um especialista, ele é o especialista. Né? Sim. Então é muito gratificante estar por aqui. Fico muito feliz que a gente pode trocar esse papo. Porque eu acho uma coisa muito interessante, cara. Você tem uma bagagem completa na educação. E é uma coisa que, cara, pra mim, que pelo menos eu tenho meus 19 anos, por sinal, tá bom? Eu não tô pra fazer 20. Mas eu acabei de sair da escola não faz tanto tempo, ainda tô na faculdade, então... ter esse olhar interno de como que a tecnologia afeta a educação e como que a tecnologia é um meio para conseguir ensinar melhor as pessoas, eu acho uma coisa muito gratificante poder conversar com vocês sobre isso, que tem uma bagagem muito maior do que eu. Então, fico muito feliz de estar por aqui. E é isso aí, galera. Vocês vão ver aqui algumas vezes. Com certeza. Cauezão vai estar com a gente aí em vários episódios, principalmente agora nos próximos... 3 aí, esse e os outros 2, com certeza o Cauezão vai estar comigo aí pra gente estar sabatinando a galera da Tex aí, né? Mas com certeza a ideia é sempre estar com o time todo da Tex aqui pra dar oportunidade de todo mundo participar. Show! Bora! A ideia então agora é a gente começar a falar um pouquinho daquilo que dói, né, Valtinho? No dia a dia das empresas, né, do nosso atendimento, né, das experiências que a gente vive ali do time de infraestrutura, né, como eu bem relatei, o time de infra cuida daquilo que precisa se manter funcionando, né, do que precisa estar ligado, do que precisa estar operando, né, para que sistemas operem, para que sistemas funcionem, né, para que as coisas do dia a dia que às vezes para a gente é muito simples, né, às vezes é muito simples pegar um celular, abrir um aplicativo, clicar e pedir um lanche, né, mas para que tudo isso funcione, tem uma infraestrutura gigantesca por detrás disso, por exemplo, funcionando e operando, né? E mais, né? Além dos gigantes por detrás, tem muitos pequenos e médios ali por trás, onde muitas vezes a gente vai estar apoiando e operando, que também vão precisar desse apoio tecnológico para que também recebam esse chamado de que precisa entregar comida, né? Então, seguindo esse meu mesmo exemplo aqui, então... quais são as dores que geralmente acostumam aparecer para você, que é o dia a dia ali, né? E como é que você ali no dia a dia identifica isso até para uma questão de priorização, de entendimento? Conta um pouquinho pra gente isso. É muito legal que a Tex ela abrange
um leque de cenários muito variados, né? Então a gente tem realmente empresas grandes, empresas que tem uma quantidade considerável de recursos e pessoas, né? Então, tipo, é um olhar, às vezes, específico, às vezes a gente não atende uma pessoa, a gente atende um setor inteiro, né? Como tem empresas que são, literalmente, cara, é um quartinho, é uma mesa, é uma casa, né? E das mais variadas, né? Então, é difícil você falar assim, qual que é a maior dor? Mas, pesquisando e tentando buscar ali, qual que é a vantagem de ter uma equipe e ter realmente um olhar de gestão para esse tipo de coisa. Cara, a documentação daquilo que você faz é essencial para você conseguir trazer parâmetros e você conseguir trazer melhoria em qualquer coisa, né? Então, buscando ali, conversando com o pessoal e sentindo até na volumetria que a gente tem de chamadas também, cara, acho que são... A gente pode colocar ali, tipo, duas dores, assim, que sempre aparece ou aparece com mais intensidade, né? Primeiro, a velocidade, né? Tipo assim, o quanto tempo que você demora para ser atendido, ou quanto que você... naquele senso de prioridade, você se sente assim, a pessoa às vezes chama a pessoa e às vezes não se sente que aquilo é importante, e aí entra como se fosse mais um na fila, né? Então esse olhar dói bastante. Tem muitos clientes que tipo vêm para a Tex, a gente atua inclusive até com mais intensidade porque prefere a gente por causa disso, né? Aquela sensação então de só abrir o ticket, receber o número, né? De que o seu chamado foi aberto, é uma questão que as pessoas relatam então para você de que assim, poxa, só isso não me ajuda. E é uma coisa interessante porque assim, hoje, até com a tecnologia que tem e a gama que tem hoje de recursos, tende a você automatizar tudo. Isso é verdade, fato. Beleza? E é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, né? Mas falta hoje, em questão de tato, cara, realmente ali a outra pessoa do outro lado da linha, né? O cara que está conversando no chat, ele não ser só uma resposta automatizada, né? Embora ainda assim a gente usa como ferramenta para conseguir ali agilizar na parte pro próprio cliente, a parte de processo de triagem, né? Mas aquele olhar atencioso de você conversar com o cara mandar um áudio, você conseguir ouvir e você fala assim, poxa, entendi. Cara, eu acho isso daí, te cortando só um pouquinho, mas eu acho que entra bastante numa analogia com doenças mesmo. Quando você tá no hospital tratando alguma doença, alguma coisa que vai contra, né, o seu sistema, alguma coisa que tá parando a sua vida, você tem que ter um cuidado também. A equipe médica também tá ali para poder te auxiliar, para poder te dar um carinho, te dar um carinho estranho, né? Não, mas faz sentido. Mas faz sentido. Né? Mas não é pra poder te auxiliar de alguma forma, não é só te dar um remédio e te abandonar. Né? E te jogar ali, se vira e agora você se cura. Você tem que ter um cuidado, você tem que ter esse tato. A gente tende a ver isso até com mais intensidade, porque para cada empresa existe um olhar de prioridade. Então, vou dar um exemplo, né? Para uma empresa que tem um sistema, se o sistema cai, ali é onde vai doer. Então, aquele negócio não pode parar. Só que, até trazendo uma ótica de hospital, a minha esposa ela é enfermeira, né? E estava conversando, ela falou, cara, as maiores dores que ela tinha é quando o sistema caía. Então, assim, cara, caiu o sistema da minha máquina, o que eu faço? Faço no papel, para depois ter que refazer o trabalho, né? Numa escola, por exemplo, parou uma impressora em semana de prova. Poxa, não é um servidor nem um sistema, mas tem a mesma intensidade de dor, porque imagina você estar com sei lá, 8 salas ali esperando a prova chegar e aquela bagaça não funciona. Entendeu? Então, assim, isso, na minha percepção, que é o que eu vejo na parte de suporte e assistência que tem hoje em dia no mercado, não tem esse tato. Esse olhar, tipo assim, de você conseguir não triar um problema, mas de você analisar aquela situação e para você conseguir entender melhor, né? E é por isso que, tanto que é um dos pontos fortes que eu vejo da Tex, que assim, a gente é muito mais do que só resolver um problema, né? Realmente é um atendimento, cara. Eu tô te dando atenção, eu tô te dando a minha atenção. Não, fala que tá doendo. E é engraçado porque às vezes o cara, na ótica do cliente, é um problema, aí você começa a conversar com ele, começa a conversar, quando você vê é outra coisa, né? Porque até que e é esse que é o diferencial, né? Tipo, ter um olhar técnico é essencial, mas ter o cenário de vivência, né? Isso é essencial também no dia a dia pro prestador e pro cliente ter um time que consiga também ter essa visão, né? Mas da questão de dores, né? Então, a partir disso, de trazer essa questão de prioridade, de velocidade, né? De atender realmente, não só entregar um número e falar, você tá na fila, né? E até aquele olhar atencioso também, que nem, tipo, por exemplo, hoje, né? Você é CEO de tecnologia, então você está em constante busca em coisa nova, e outra, né? É da sua natureza, né? Tá em mim, em você, isso, né? Tem outros diretores, outros coordenadores que atuam, ou até mesmo outros prestadores que gerenciam, né? No caso,
equipe de tecnologia ou equipe de outros setores, por exemplo, que o cara não tem tempo para ir numa feira pegar novidade, né? Tipo assim, que nem, poxa, a gente até comentou aqui na última vez, né? A gente tem um cliente que é um colégio, tava com algumas dificuldades, cara, vamos buscar a resposta lá. Tava lá na feira. Né? Você foi na feira da... AgriShow. AgriShow, a gente tava com uma necessidade específica. Agora, recentemente, qual que é o nome? Da Beth do Car. Da Beth do Car. Beth do Car, né? Então, assim, que nem... ter esse olhar assim, cara, o problema, beleza que o problema é teu. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que o problema só é teu se você não compartilha. Quando o cliente compartilha a dor dele, não, pá, é meu, agora é meu. A gente até briga assim, o problema daqui, agora o problema é meu, daqui, agora eu vou cuidar, né? E eu acho que é isso que falta, né? Então, e é isso que a gente vê de mais busca, esse olhar de compromisso, né? E é bacana porque assim, e é engraçado porque às vezes a gente pega alguns clientes, eles entram para trabalhar com a gente, às vezes por um produto, por exemplo, né? Então assim, contratou com a gente, sei lá, hospedagem de site, né? Que a gente também tem. E ok, só que aí e ele tem às vezes uma equipe interna de TI, por exemplo, né? E beleza, e aí no caso... Ou um outro prestador. Não, isso, né? Mas assim, alguém que já supre aquela demanda, né? E às vezes, tipo, para de funcionar, e aí, assim, em função àquilo que foi acordado, né? A gente fica até meio assim, tipo, poxa, cara, eu quero te ajudar, né? Mas também não posso pôr a mão, porque tem porque uma não é outra meu, empresa, né? E também, e outra, né? Assim, até olhando um olhar invertido, cara, eu não ia gostar. Poxa, né? Não é minha casa nesse aspecto, né? E às vezes, assim, às vezes a falta de tato da pessoa, de ter aquele olhar, assim, de verificar se tá certinho, se tá funcionando do interno, às vezes não tem, mas é questão cultural também de cada instituição. Né? Isso eu posso até dizer um pouco, porque isso é até um pouco de mim, meu, assim, uma questão até cultural que eu sempre tento implantar, e isso desde sempre, porque eu sempre cobro do cliente essa questão. Cara, eu quero saber o que você vai fazer. Conta para mim qual é as suas ideias, quais são os seus projetos, compartilha comigo as suas dores e as suas ideias, porque com certeza a gente vai junto ou chorar porque é dor ou comemorar porque é um sucesso, é uma ideia, né? E então isso realmente é uma busca incessante por esse compartilhamento, baseado nisso que você falou. Então compartilhe com a gente aquilo que você realmente está vivendo, seja dor ou seja uma ideia, porque certamente a gente vai conseguir ajudar, né? Ou seja, a gente vai ter um olhar diferente, a gente vai ter um olhar fora da caixinha da empresa do cliente, né? E às vezes uma simples ideia que a gente possa dar, muitas vezes sem sentido nenhum, pode parecer num primeiro momento, e que, de repente, pode fazer todo sentido. Toda a diferença no projeto, no processo. O que às vezes cola, às vezes, é medo, né? Sim. Eu não vou compartilhar, porque vai que... Acostumado com... Mas tem cultural, cultural, né? Não vou compartilhar porque eu não quero comprar nada. Não. A questão não é comprar, a questão é te entender para conseguir te atender melhor. Né? Cara, e isso é uma coisa que eu faço parte da Tex, mas eu não trabalho com tecnologia em si. Então eu consigo olhar um pouquinho de fora. E uma coisa que eu acho muito interessante é que vocês fazem essa parte de verificação todos os dias, né? Ou pelo menos periodicamente vocês verificam pontos essenciais do cliente. Sim. Então, além da gente falar sobre o problema, eu acho legal da gente falar como que a gente verifica, como que a gente descobre esse problema, né? Então, tem algumas ferramentas que vocês utilizam para poder fazer essa periodicidade de verificação. É como um check-up no cliente, mas periódico, eu não sei quanto tempo, né? Vocês... Não, nesse sentido, aí o Valtinho pode até falar melhor, mas isso fica full time, né? Diário. Porque assim, que nem o cuidar, a ideia do cuidar não está correlacionado quando dá problema. Sim. Na verdade, o senso, ou o significado, o termo de cuidar vem de zelo, ou seja, estar em constante ali, no caso, eu vou ter que usar outra palavra, não é nem o cuidar. O relacionamento, o relacionar com o cliente é muito mais do que só quando liga lá no 0800 para nós. É outra coisa, né? Que nem, até porque não faz sentido, porque se você parar para ver em linha, para mim um dia perfeito é não ter chamado. Sim. Porque tá tudo funcionando. Tá tudo bonitinho, o cliente não tem problema, não tá reclamando, não parou o serviço dele, beleza, né? Então, assim, como é que eu consigo fazer com que ele tenha essa continuidade de negócio, né? Que, na verdade, acho que, em resumo, a infraestrutura é isso.
né? É uma continuidade de negócio. Cara, é algo que não pode parar, porque se parar, o rombo é grande. Cara, você sai no prejuízo, né? Até para melhorar, a gente não pode parar. Exato. Né? Que é um processo que a gente, inclusive, está planejando para fazer aí em um dos clientes, ou seja, é processo agendado, é processo todo esquematizado, porque para melhorar não pode parar. Não pode parar, né? Porque literalmente, eu até comentei, é uma questão muito minha, pessoal. Cara, se tem uma coisa que você não pode comprar, é tempo. Né? Então, assim, você não pode parar. Então, não pode ser desperdiçado absolutamente nada. Principalmente quando o tempo não é seu. Aí que é mais caro ainda, né? Mas, enfim, na construção do relacionamento, a ideia da constância estar com o cliente, aí tem essa questão do olhar. Porque, assim, beleza, estamos com um problema. Resolvemos o problema no caso ali, beleza. Né? E como é que resolvemos o problema? E como é que eu faço para não ter esse problema de novo? Opa, então a gente cria as estratégias, né? Aí entra a questão da realidade do cliente, porque assim, o que é verdade? Cara, tem recursos que são mais caros. Sim. Né? Tem recursos que o cliente naquele momento não consegue chegar ali para poder ali fazer ali aquela aquisição, né? A implantação daquele sistema, daquele recurso, né? Mas isso quer dizer que a gente não vai atender? De jeito maneira, vamos bolar uma outra coisa agora. Ou atender de qualquer jeito. Exatamente, né? Porque assim, a questão não é porque necessariamente você não tenha o recurso apropriado, por exemplo, que você não vai ser atendido. Certamente, né? Ele não vai ter os benefícios daquele recurso, né? Mas isso não quer dizer que eventualmente ele vai ficar ali desatendido ou sei lá. Vou dar um exemplo bem simples. Backup mesmo. Né? Que nem, beleza, tudo bem que hoje está muito mais acessível o backup em nuvem. Vamos concordar que assim, cara, o que é hoje já mudou bastante. Já mudou bastante, né? Então, backup em nuvem é uma coisa que, assim, cara, na minha percepção, é algo essencial, né? A gente estava até brincando, a gente estava fazendo uma proposta para um cliente, que na conversa eu peguei e falei, cara, tá quase no preço de um Netflix com 3 telas, né? Aí ele falou assim, poxa, né? E é verdade mesmo, você parar pra ver lá, né? E até pra trazer esse olhar. Cara, às vezes você gasta... No Netflix. Gasta uma quantia de lazer, prazer, algo nada a ver, assim, que não é tão importante. E às vezes você não se dá o olhar ou se dá o luxo e fala assim, cara, vou colocar na minha empresa algo de qualidade pelo mesmo preço, né? Então, às vezes falta esse feeling, né? Mas E aí, beleza, aí o carro não tem condição. Que esse foi um caso específico, mas tem cliente que realmente sai um pouco mais caro, porque tem, sei lá, quantos terabytes tem de informação. Mas né? Claro, é mais caro, mas a ordem de grandeza também é proporcional, né? A ordem de grandeza de segurança que você vai estar oferecendo caso eventualmente ele perca todas aquelas informações, né? Então assim, não consigo colocar agora, Valtinho, backup. Cara, não tem problema, beleza. Vamos colocar uma gavetinha aqui? Vamos resolver Vamos bolar de uma outra forma aqui? Vamos colocar... Então assim, que nem esse olhar, porque assim, a questão nunca foi... vou falar que nunca foi vender nada. O cara não quer te vender nada. Né? Tanto que a gente faz essa separação da parte comercial da parte, porque assim, realmente a ideia dos consultores, cara, é te trazer uma solução. Eles são solucionadores de problema, né? É evidente que às vezes gera um custo em função de alguma coisa. Gera uma venda, eventualmente. Exato, né? Porque às vezes não tem como, né? Mas eles não tá correlacionado àquela questão, né? Porque a gente foca é isso. Cara, eu vim aqui te ajudar, é isso aqui. Né? Foi muito por conta disso, até lá, logo no início, quando você entrou, né, você me questionou, inclusive, mas por que não o comissionamento, né, de peças, eventualmente, para o consultor? Então, isso vem muito da cultura da empresa, né? Então, assim, o consultor, ele não está lá para vender, o consultor, ele está lá para solucionar problemas. Eventualmente, para solucionar problemas, vai precisar entrar um produto, um serviço que vai gerar uma venda. Mas essa venda vai ser feita pelo time comercial. Claro, o gatilho vem da área técnica, mas a conclusão do processo acontece na área comercial. Né? Mas o olhar sempre mais importante é justamente esse, né? Consultor, foque em resolver o problema. Exato. Foque em oferecer a melhor solução para o cliente, independente de se ela é cara ou barata. Né? Não cabe ao consultor avaliar se aquilo é caro ou barato para o cliente. A rentabilidade daquilo, né? Em conjunto com o cliente, nós vamos construir, né, a ideia de se aquilo é caro,
se aquilo é barato, se é o momento ou se não é o momento, né? Mas o mais importante de tudo é o seguinte, olha, você tem essa dor, você tem esse problema, a melhor solução para isso é isso aqui. Poxa, mas agora não dá, agora não é o momento. Legal, como segunda opção, ou como uma alternativa, teria isso. Aqui tem os prós e aqui estão os contras, né? Você ganha no preço, mas perde na performance, na segurança, enfim, né? Vai depender muito de casa a casa. E aí, junto, a gente vai avaliar, discutir e entender se faz sentido realmente fazer esse downgrade aí de produto ou solução, ou se o cliente vai fazer uma força-tarefa para realmente ir naquilo que é mais... ideal para aquilo que ele precisa, né? Então, esse sempre foi o discurso que eu sempre levei para o time, né? Que, por exemplo, o Walter, quando já chegou, a gente sempre conversou muito disso. Então... Na verdade, a minha entrada foi escrita, né? Que eu queria sair, né? Parece que as minhas falas. Não, mas você não faz isso? Mas e aquilo lá, não sei o quê. Né? Tipo, mas você quer trabalhar aqui ou não quer? Né? Não, mas é justamente por causa disso. Porque assim, que nem a minha saída, a minha entrada da Tex foi realmente para trazer esse olhar de potencializar aquilo que eu tenho para mim como propósito de vida. Sim. Cara, eu quero servir as pessoas, né? E dadas as circunstâncias, que nem uma coisa que sempre esteve em mim, e eu só não tinha entendido necessariamente a proporção disso, cara, como é que eu consigo ajudar mais pessoas de uma forma mais específica ou de uma forma mais aprofundada? Tecnologia. Não tem como. Não, né? Então, assim, que nem... a melhor forma de escalonar qualquer coisa. Não tem como, né? Até você fala assim, mas você podia ser um médico e tal. Cara, eu vou atender um de cada vez. Com tecnologia, eu faço vários. Exato. Então, assim, em questão desse olhar, então, tem esse tato. E a Tex tem isso, né? Então, assim, e aí por isso que eu falei que nem... E é um do diferencial do time, e não só da parte de infra. E aí se não atende mais de uma vez, hein? Tem que atender vários ao mesmo tempo. Né? A Tex tem esse olhar, e não é só da parte de infra, né? É que eu falo que a infra ela é a mais importante, cara. Primeiro porque é a mais importante, né? Não, mas era por causa de uma frase do meu pai, cara. A gente era moleque, né? Eu queria muito dirigir, né? Sempre gostei de carro, e carro velho, diga de passagem, né? Sempre, né? E a gente tava voltando pra casa, e meu pai não era um cara muito comunicador, assim. Meu pai era militar, cara, meio durão, tal, assim, não sei o quê, né? E ele tava querendo, porque eu tava muito chato, aí o rádio não funcionava, não tinha assunto. Aí nós precisamos conversar, ele falou assim, é o seguinte, se você descobrir no carro qual que é a peça mais importante do carro, você vai daqui até em casa dirigindo. Nossa, cara, eu virei uma enciclopédia. Se tivesse um Google nessa hora, nossa, cara. Não, a Mali tinha o Barça, né? E ele não tava comigo lá, né? tinha um livro que ele tinha um monte de coisa, né? Não, cara, Aí, e eu falando, não, é o motor. Ele, não. Eu falei, não é o motor, não. É o volante, não é. Sei lá, caixa de fusível, não é. Né? É o câmbio, não é. Freio de mão, não é. É o pneu. Ele, não. Eu falei, o que é? Né? E assim, a verdade é, mesmo se eu acertasse, ele ia inventar outra coisa, né? Mas a verdade foi o final, né? Que ele pega e ele fala assim, cara, é o parafuso. Aí eu falei, você tá brincadeira comigo? Ele falou assim, não, para e pense, porque o que adianta você ter várias funcionalidades essenciais no carro se elas não estiverem conectadas, ajustadas para funcionar junto? Infraestrutura. Né? Então, tipo assim, aquilo entrou de um jeito tão profundo em mim, né? Que nem a terapia tirou de mim isso. Esse foi profundo mesmo, hein? Mas, cara, para e pensa, cara, hoje em dia, a gente tá até falando sobre isso, né, cara? Tem muita coisa na empresa que se você tirar, funciona, né? Mas aí que tá a questão. O gestor, hoje, o dono de empresa, ou o cara que tá gerenciando ali no caso, ele sabe o que é essencial na empresa dele? Né? E eu falo assim, que nenhuma vez que eu sei o que é essencial para alguma coisa, eu não vou investir, eu não vou cuidar com muito carinho, com muito amor, né? Ou eu vou querer criar uma forma de conseguir performar mais, né? Eu acho que talvez seja a terceira dor que a gente vê, são falta de visão, né? As pessoas estão acostumadas a lidar com infra quando quebra. Né? E ao invés de ter essa preocupação, né? Isso é um comentário que eu ouço bastante até de colegas, amigos que trabalham na área, enfim, ou até mesmo de
de colaboradores que às vezes trabalham em empresas que têm essa linha de pensamento, bate muito nisso daí realmente, Walter. Né? Tipo assim, a pessoa não busca coisa nova, né? E aí qual que é o problema, né? Funcionar, funciona, beleza, né? A gente atendeu um cliente, cara, ó, eu conheci esse cliente, se não me falha a memória, acho que 2007, né? Logo ali, né? Eles possuem o mesmo cabeamento. A mesma infraestrutura, né, de rede. Pelo mesmo lugar, e assim, o servidor ainda é o mesmo, né? É um servidor que foi feito lá. Nossa, mas aí tem as duas nuances, né? Caraca, foi bem feito, né? Tá funcionando até hoje. Pois é. Né? E também tá atrasado. Fui eu que fiz. Né? Não, esse servidor não foi eu que fiz, não, né? Era um mero gafanhoto na época ainda, né? Mas olha só a visão. Não, se tá funcionando, não mexe, não investe, não corre atrás. Não, né? E aí você fica pra trás. Sim. Né? E é curioso que aí quando você... Cara, 2007 até hoje, você é louco, cara. Você é louco, eu tinha 3 anos. Aí, então, eu era um bebê. Era um bebê, sim, né? De 1,5 metro já. Sim, né? Sim. Qual que é o ponto, né? A gente vê hoje em questão de construção quando o cliente vem trabalhar com a gente, por exemplo, é o primeiro diferencial, que a gente vai, a gente supre, lógico, normal, a demanda é normal, sim, tem problema, a gente resolve, né? Mas o ponto, né? Quando a gente busca e fala assim, cara, já aconteceu isso comigo, inclusive com o cliente, a gente tem, como eu falei, eu sou de fácil acesso para os clientes também, assim, tem ali a parte de suporte com o pessoal, mas o pessoal consegue me localizar para tratar alguns assuntos específicos, o Sader também e tal, né? E às vezes a gente estava conversando, e aí a gente foi numa feira, aí eu chamei o cliente falou assim, cara, lembrei de você. Aí eu mandei uma foto pra ele do negócio que ele queria muito, né? Só que a gente brinca assim, a gente criou um monstro, porque agora, tipo assim, mês a mês ele fala assim, e aí? O que vocês viram pra gente lá agora, tal, né? Mas é uma coisa gostosa, porque assim, e é a mensagem que é uma verdade que a gente passa. Cara, é se preocupar com você, né? Tipo assim, cara, tá tudo funcionando, ok. Qual que é o próximo passo agora, né? Vamos subir agora, vamos pra nuvem agora, né? Ou vamos descer, né? Não sei, né? Pode ser hoje em dia, né? Então, assim, ter esse olhar de evolução com o cliente, e é um dos pontos que a gente vê na Tex, por exemplo, que nem ter uma equipe que está focada nos seus problemas tecnológicos, cara, não tem preço. Porque aí você, diretor, gestor, só vira o decisor. Você vai ter ali o porquê do pra quê, do preço, do qual fazer a análise sua, que é sua mesmo, não tem que fazer, né? E você vê assim, cara, beleza, você não tem que ficar em lugar nenhum, pesquisando, esse tipo de coisa. Por quê? Porque tem um time que tá focado para te dar o melhor, né? E aí cabe a você decidir fazer aquela hora ou fazer não, esse tipo de coisa, né? Exato, legal. Legal, mas assim, falamos aí um pouquinho de cuidar, de prevenir, né? Mas sejamos honestos, no final do dia a gente tem problema também. Sim. Né? A gente não consegue minimizar sim, desculpa, mas a gente não consegue eliminar todos os problemas que eventualmente acontecem, né? Então, de fato, hora alguém vai ligar pra gente e vai falar, vai tá bravo porque não tá funcionando, né? Imagina. Isso, só em Marte, tá bom. Sim. E na sua visão, o que faz sentido na equipe, né? Quando a pessoa vai analisar ali, poxa, aquela equipe ali eu vejo que ela é bacana porque ela tem aquelas estratégias ou porque ela tem aquele comportamento. Como que você enxerga esse modelo de equipe ou de pessoa? Qual é o balanceamento ideal que você entende que faz sentido para resolver problemas? Porque problemas vão existir e não tem jeito. Quando a gente fala de departamento, né? Mas eu acho que essa fala cabe não somente na parte de infraestrutura, né? Mas eu vou falar do time que a gente estava... Vou falar de infra porque infra é mais importante. Né? Mas eu vou falar da equipe hoje que nos apoia referente à parte de infraestrutura, que inclusive a gente aplica esse olhar, essa metodologia, né? Acho que cabe essa palavra, né? Quando você pega um departamento, você levanta alguns pilares que são essenciais para ele funcionar. Né? Então, sei lá, vamos criar aqui alguns aqui, vamos lá, vai. O que é importante para num mindset para conseguir montar ali um time de suporte? Velocidade,
Beleza, é um ponto importante. O cara tem que saber responder rápido ali, tá ali atento, esse tipo de coisa. Beleza. Um atendimento legal, um bom comunicador, bacana. Porque fazer um cara que não sabe falar também é meio complicado também. Uma análise, a pessoa precisa saber analisar o problema quando é apresentado. Um bom analista, no caso, assim, um cara que consegue interpretar bem. Sim. Né? Ali E nessa questão que você falou de comunicação, é um fator complicado no mundo da TI. Porque Sim. é comum de encontrar muitos bons profissionais, né, que não gostam de se comunicar, né? Então, esse balanceamento aí em equipes é importante, porque hora você vai ter que ter muita gente boa trabalhando em bastidor, com gente boa de comunicação, trabalhando em linha de frente, então um mix disso também faz se necessário. Então é todo sentido, né? Então, eu coloquei, velocidade, comunicação, a questão da formação continuada, cara, o cara ele pode até falar bem e ser rápido, entender, mas se o cara não tiver uma bagagem, se o cara não tiver uma construção ali técnica ou no conteúdo que tá ali atuando, também não faz sentido. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um pescador, né? Não só a bagagem, não só do que aquilo que já foi, mas aquilo que tá vindo. Então tem várias tecnologias que estão aparecendo. E a ideia da formação continuada é isso. Sim. Assim, cara, tá em constante ali, buscando ali certificação, atualização, aprendendo esse tipo de coisa, né? Então, beleza, vamos pegar esses três aqui, por exemplo, certo? Como é que a gente consegue analisar hoje na Tex? Cara, não faz sentido pra mim ter um cara que só sabe falar bem, né? E até engraçado que aí você pode brincar, ele seria, sei lá, um bom call center? Também não. Porque a questão não é você se comunicar. A questão é você saber passar uma mensagem. E como é que você consegue fazer isso se você não sabe outras duas coisas? A parte técnica. Exato. Então, assim, o cara pode ser... Aí ele seria um bom locutor. Talvez, né? Se ele fosse ler um script, talvez seja perfeito, né? Ele pode ser um bom dublador, sei lá, né? Mas assim, então, imagina que aqui, vamos brincar aqui na mesa. Vamos imaginar que aqui tem Peça aí um copo aí. Pra brincar aqui, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui os polos aqui, né? Peça essa bolinha aí, né? Então, qual que é o ponto? Cara, se eu tenho um bom comunicador, por exemplo, então eu passo para cá. Então, naturalmente, eu perco duas funções essenciais aqui para a ferramenta. Então, assim, o cara pode ter uma parte técnica. Agora, que nem você falou, o que mais tem para tecnologia? O cara manja pra caramba tecnologia, mas o cara não sabe conversar com a pessoa. Poxa, aí como é que o cara vai falar com o cliente assim, ele vai falar assim, cara, é isso, você quer? Não quer? Tchau. Poxa, não é assim. Né? E para Tex isso não funciona. Eu, no meu olhar, na minha ótica, é por isso que a maioria dos atendimentos técnicos hoje, eles fogem da relação humana. Exato. Né? Eu acho que é muito em virtude disso, porque o atendimento humano na parte técnica, ele é difícil de fazer esse balanceamento. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil pra gente, certamente não é fácil pra ninguém. Exato, né? Aí vamos pegar mais aqui o pilar, velocidade. Mano, o cara é muito rápido. Atendeu o telefone, não sei o que. Fecha 30 chamados por dia. Nossa, o cara é uma máquina, né? Sim. Mas eu vou colocar mais do que a gente não falou aqui. Qualidade. Aí o cara é muito rápido, o cara é bom comunicador, mas o cara não entrega o negócio direito. Então, qual que é o segredo que a gente encontrou Obrigado. Que a gente encontrou na Tex Lab, por exemplo, é o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. O cara tem que ser um bom comunicador. O cara tem que saber, e outra, é um ponto importante e essencial, ser um bom ouvinte também. Né? Foi o que eu falei aqui no começo, brincando aqui. Às vezes o cliente acha que o problema é uma coisa, e ele jura de pé junto que é. Aí você começa a conversar, a gente sabe construir com o cliente ali as perguntas, é quando você vê assim, era isso, era outra coisa. Não tinha nada a ver com que você iria imaginar, por exemplo, que o problema dele era um negócio que estava em outra sala. É um exemplo. Né? Então, assim, a construção que a gente tem hoje no time de infra, na minha percepção, e até na parte que a gente construiu junto, no caso ali, é o quê? Equilíbrio. Né? Então, assim, é ter esses 4 pilares. Naturalmente, que dentro da equipe sempre rola a especialidade de um e de outro. Isso eu acho, e é do ser humano. Ninguém consegue ser 25 perfeito, de cada um. Exato. Né? Isso é impossível. Então... Mas ainda a Tex, todo mundo se equilibra muito bem, cara. Eu acho que cada um tem a sua especialidade que vai se equilibrando, pelo menos eu vendo. Né? Claro, você que trabalha mesmo nessa parte, você vai falar melhor que eu. Mas acho que todo mundo se equilibra muito bem, cada um na sua especialidade, todo mundo tendo essas mesmas qualidades, mas cada um nesse seu campo de atuação. Mas o pulo do gato é esse, cara, que nem, vamos supor, do time, né? O time, ele tem uma identidade formada, então ele tem esse olhar assim, tipo, o time se conhece, tem entrosamento, né? É tipo na banda ali, você olha pro cara, o cara sabe que vai entrar ou não vai, né? Esse tipo de coisa.
E o que é bacana, né? Aquela certeza que, tipo assim, que nem, vamos supor, a gente tem um consultor lá, vamos usar aqui o Fabrício, a gente tem um especialista no time, né? Então eu sei que em um nicho de assunto específico, cara, eu tenho um cara que assim, é o cara que vai, que é a nossa estrela, assim, não, o cara que vai chegar lá e vai acontecer, né? E em outros assuntos também, então tem a parte do Fê também, né, que faz de desenvolvimento, que é um monstro também, né? Então, e é isso que é legal, é um time de estrelas, né? Só que o que acontece, eu vou confessar aqui, né? Eu sou um brasileiro meio mais ou menos, né? Que eu não sou, meu forte não é futebol, né? Mas o que a gente vê hoje é o quê? Às vezes é um super time, mas que parece que não se conecta, né? E na Tech é diferente. Assim, cara, é um super time que parece que, assim, é um organismo, assim, cara, é muito legal. Então eu acho que é o que cabe hoje, é o equilíbrio, né? E às vezes é o que falta na visão do gestor, por exemplo, na equipe dele, de ter esse olhar. Poxa, o cara, ele me atende rápido, mas entende com qualidade. Poxa, esse cara demora demais, mas é bem minucioso. Será que eu preciso de tanta minuciosidade para entregar esse tipo de coisa? Então, é ter esse olhar ponderado, né, da parte do gestor. Na verdade, é a visão da gestão. Sim. Né? Que é o olhar que a gente tem que ter e falar, né? Não, com certeza. Mas daí eu acho que tratando-se muito da pessoa que conhece um pouco de tecnologia. Que a pessoa às vezes consegue ter esse olhar. Então o cara sabe muito, o cara não sabe muito. Mas às vezes tem muito gestor, como a gente já tinha até comentado, que não tem noção nenhuma de tecnologia. Então para esse gestor eu acho que é difícil o gestor ou cliente que tem alguma pessoa que presta um serviço de tecnologia para ele ter esse conhecimento. De realmente saber se tá bom ou não alguma coisa. Não necessariamente, cara. Vou dar um exemplo, vai. Eu não manjo de fazer pãozinho. Mas eu sei você sabe se o pão tá ruim. Mas eu sei se o pão tá bom ou não tá, né? Você às vezes avalia, a gente sempre é avaliado. A gente sempre avalia alguma coisa, mesmo que às vezes de uma forma direta ou indireta, você recebe, né? A forma que você recebeu o copo de água, você sabe que a pessoa segura a mão em cima aqui, eu falei, não, é diferente, segura embaixo. Então assim, você está sempre observando, olhando, né? O papel do gestor, no caso, na minha percepção, às vezes é o que eu acho, é o que falta tempo para dedicar atenção a algumas coisas, né? E às vezes ele tá perdendo, é uma goteirinha ali que tá vendo, e ele só não parou para observar direito. Exato. Muitas vezes isso é coisa que eu comento. Às vezes os gestores ficam procurando cano de água vazando e esquece de olhar para as goteirinhas. Só que se você fechar todas as goteirinhas, resolve todo o problema. E aí, falando um pouco nisso, até do que você comentou, Cauê, às vezes o gestor, ele de fato não tem conhecimento. Então, cabe a ele o quê? Aceitar ouvir o time, o colaborador, né? Ter a percepção de repente, poxa, quão igual eu tô hoje, há 10 anos atrás... Sim. Se ele, né? Se ele tiver igual hoje ao que ele estava em 2007, por exemplo, cara, tá errado. Não dá para estar. Né? A comparação que eu sempre faço quando eu vou conversar com qualquer cliente nesse sentido pega o celular de 2007 e tenta instalar o Waze, tenta instalar o WhatsApp. Né? O meu celular de 2007 qual que era? Era o V3? Eu não tinha celular, né? Era celular de telinha preta e branca. Não StarTAC. Era estilo esse modelo. Então, assim, não vai rolar. Então, você imagina, olha o tamanho da diferença. Então, se o cara não tiver essa visão, quanto que eu progredi, né? Ou eu chego na minha empresa e todo dia é aquela bagunça, né? Aquele caos, aquele monte de problema. Então, poxa, eu preciso parar para ouvir isso. Ou eu estou ouvindo os meus colaboradores pedirem melhorias, pedirem alguma coisa diferente, pedir performance, e aí eu não dou atenção, né? Então, tem muito olhar do gestor com relação a isso. E também tá adepto também, Geninho. Isso é engraçado, né, cara? Que a gente tá falando aqui sobre, tipo, anos, né? Eu tive um gestor que ele falava assim, cara, eu avalio uma pessoa em 3 anos, pra ver se o quanto ela cresceu, que é o que você falou. É isso aí. Né? Só que hoje não tem como você mais conseguir dessa forma. Em um ano, não sei lá, né? Sim. Mas olhando hoje a parte de infraestrutura, por exemplo, né? Os avanços que a gente tem, tem hoje, por exemplo, né? A parte de backup que a gente comentou aqui agora, a parte de telefonia que a gente comentou na outra vez, pra questão de telefonia em nuvem, esse tipo de coisa, né? E quanto mais servidores agora que, tipo, na verdade,
faz tempo já que tem a parte de nuvem, mas hoje em dia até com muito mais recursos e muito mais possibilidades. É que as coisas que já existem, elas se atualizam muito rapidamente. Exato, então, pega a reunião que a gente fez ontem. Então, os últimos acontecimentos dos últimos 7 dias, ou seja, a gente falou de 5 ou 6 acontecimentos. A gente falou de uma semana, cara. De uma semana. Ou seja, cara, é o que aconteceu ontem, antes de ontem, né? Então, assim, tá mudando todo dia, toda hora. E também uma questão que é importante da gente comentar aqui, Walter, é que, assim, para ajudar esse olhar, né, de realmente se tá havendo essa evolução, se está existindo esse crescimento, né? Você tem um trabalho ali fundamental e importante, né? De conversar e entregar para o cliente, né? Mensalmente, eventualmente, uma informação detalhada, né? Um relatório, uma reunião, se for a pauta ali do cliente, justamente para poder mostrar, né, exemplificar, apresentar, tirar dúvidas. Conta um pouco de como que funciona isso daí no dia a dia. Cara, é uma coisa minha, né? Eu não gosto de pegar coisa emprestada, porque a prestação de conta na minha cabeça sempre vai ser vezes 2, né? Então, se o cliente, ele confiou daquilo que eu acho que é mais importante na nossa mão, cara, eu não devo satisfação para ele, eu devo muito mais do que só isso, né? É um compromisso com ele, né? Então, qual que é a forma que a Tex consegue fazer de uma forma funcional para o gestor, para ele poder otimizar o tempo dele? Então, por exemplo, hoje, né? Hoje a Tex atende a Tex. É meio óbvio, mas faz sentido, né? Sim. Mas ainda assim, a gente tem que ter o olhar, eu como coordenador, eu tenho que olhar tudo que aconteceu e trazer ali um relatório, progressão para minha gestão, para conseguir eles também terem ciência do que está acontecendo com a parte de infra da unidade. Beleza. A gente pega nossa carteira de clientes, né? O cara não tem um coordenador que faz isso com os chamados que ele abriu. Então, e assim, a gente tem todo um documento, uma parte de sistema, então, que nem quando o cara liga para a Tex, abre-se um chamado, manda por e-mail, tudo bonitinho, documentado, certinho, né, OS, com devidas informações, anexo, vídeo, o que for necessário para conseguir trazer ali, beleza. Quanto que o cara vai fazer isso? Quando o cara vai pegar um dia e falar assim, cara, vou ver aqui todos os chamados para eu identificar onde mais chamou, né? Tem um cliente, inclusive, que a gente vai falando, vai. Que a gente atende, cara, que foi muito interessante porque, assim, fez total diferença para ele essa informação. A gente manda para o cliente todo mês um dashboard, né, um relatório, no caso, que traz o quê? A gente traz o número de chamado que foi aberto, né? Embora a gente não cobre por chamado, né? Então, assim, até a gente fala sempre que às vezes fala isso porque com a ideia de cobrança, né? Não. A ideia é por causa de assim, tipo, caramba, né? Tipo, chamou 34 vezes esse mês, por exemplo. É um exemplo, né? E aí vai seguindo e tal. E aí também pro cliente ver assim, caramba, olha que legal. A gente tem os chamados que a gente chama que é nível 0, no caso, né? Que são chamados de proatividade. A ideia que você falou, tipo assim, é o relacionamento. É para não deixar quebrar, a gente faz isso aqui nos bastidores, né? Então, assim, o cliente também consegue ver assim, caramba, que legal, eles estão trabalhando mesmo sem eu pedir, né? Então, isso é bacana. Então, ele tem esse olhar que a gente tá fazendo por ele, né? E aí, a gente adicionou mais um... É que, nesse ponto específico, mal sabe ele, e aí é aquela conversa que a gente sempre teve, e a gente, muitas vezes, agora a gente conversa muito diretamente isso com o cliente, que o ponto é esse. Gente, quanto mais eu trabalhar para você sem te atrapalhar, você menos vai me chamar e mais a gente vai tornar o nosso contrato rentável e mais rentável vai ser o seu processo, porque o seu colaborador vai trabalhar mais. Ou seja, então é um processo de ganha-ganha. Né? Então, esse processo que é proativo, né? Ou seja, ele é um processo que a gente faz nos bastidores, que ele tem o intuito de prevenir problemas, ou seja, de evitar que o cliente chame a gente. A hora que ele chama a nossa equipe, a gente tem que atuar. Atuando, a gente tem um empenho de horas, automaticamente um empenho de valor. O cliente tem que parar um colaborador para que a gente atue no equipamento dele ou na infraestrutura, para de executar ali a atividade e automaticamente deixa de produzir. Então, nesse momento, acaba sendo um perde-perde. Exato. Então, tem que ser o jogo tem que ser ao contrário. Não, até uma conta, até para seguir essa linha, uma conta porca, sei lá, cara, quanto custa a hora de um desenvolvedor? E qual que é um problema que mais acontece com o desenvolvedor? Disco cheio. Cara,
Não, vamos lá, né, cara? Você vai... E assim, eu falo... Vai falar mal dos dev aqui. Não. Tá no próximo podcast. Não é questão do dev em si, porque o dev não tem culpa, tá trabalhando, cara. Tá ali, tem que trampar ali, beleza, né? Mas assim, da visão da infra, de cuidar dele sem ele precisar parar. Né, de a gente ter recurso, mano, e ter esse olhar, tipo assim, opa, tá cheio o disco. No dia que eu falei assim, disco, o do Fê, acho que ele entendeu. Eu falei assim, cara, tá cheio, eu já vi, tá cheio o seu disco, eu já vi, já tá cheio o disco. Né? Então, tipo assim, de criar uma forma pra conseguir liberar sem parar o cara. Né? Então, ter esse cuidado, né? Mas, enfim, aí a gente criou esse dashboard, e aí o que a gente percebeu, né? E aí, no caso, que nem, cara, todo final de mês, eu leio todos os chamados, todos, sem exceção, leio. Né? Aí eu sou old school mesmo, de parar pra ver e tal. A gente tem sistema que dá pra gente relatório, mas assim, cara, eu gosto de olhar ali, coisa de escola, né? Ali, né? Até pra conseguir, eu consegui analisar, inclusive, com o meu time, como eles estão atendendo, né? Então, e comecei a ver assim, eu falei, cara, isso aqui... É tempo de análise, né? De novo. Eu falei, de novo. Aí eu puxei o histórico, aí eu falei, não, aí beleza, né? Aí eu acabei no final de semana, peguei todos do semestre inteiro, puxei a capivara do cliente desse chamado, né? Cara, ele tava com um problema crônico lá, cara, na parte de impressora. Né? E não é nem problema, na verdade, ele nem tinha... ele não tinha nem percebido, não tinha, né? Porque chamava, resolvia, Exato, resolvia. Né? E é esse que é o olhar, né? E beleza. Aí no dashboard que a gente colocava? A gente pegava todos os chamados e trazia como se fossem assuntos linkados. Né? Então a gente colocou lá, tipo, impressora, então pegava ali a volumetria, criava um gráfico e apontava ali, cara, o maior índice de dor hoje sua é a impressora. Depois era o quê? Era link de internet. Colocou a link de internet, por exemplo. Beleza. Né? Aí o outro lá era, sei lá, era sistema de banco, não lembro qual que era, né? Mas bacana. Né? E aí, marcamos uma reunião, tal, aí foi bacana que aí partiu dele assim, cara, vamos bater uma reunião pessoal, tipo, no presencial, né, no caso, né? Que hoje em dia é tudo online, né? Ele foi pra Tex, conheci lá no escritório lá, beleza? E aí apresentei para ele e a gente começou a criar um plano de ação para conseguir diminuir. Então, o nosso alvo, em função, foi diminuir aquele gráfico, mas em função de uma informação que ele sempre teve com ele, porque no caso, ele tinha acesso a todos os e-mails com a abertura de chamado, mas quando que ele ia fazer esse olhar, tipo assim, de caramba, cara, eu tenho X chamado de impressora, tem uma coisa errada aqui. Né? E detalhe, né? Chamado de impressora. Então, assim, alguém demorou para receber a impressão, às vezes era um contrato, você tinha um prestador que ficou ocioso e uma série de coisas, você faz uma contagem grande por mês, cara, olha o prejuízo que esse cara teve de horas de trabalho do time dele, né? E aí a gente foi até identificar tal, achamos um problema, conseguimos apoiar, né? Inclusive nem a gente mexe com a impressora, mas assim, a gente conseguiu achar uma solução para ele, no caso ali, resolveu, poxa, beleza, por causa de um bendito, de um relatório bem feito. Né? E a gente, e assim, isso é um exemplo bacana que funciona e a gente faz isso para todos os clientes. Né? E isso na parte de infra, né? Em outros olhares também, que nem o Fafá também, acho que vai comentar, não vou falar. Vai falar, não vai dar spoiler do Fafá, né? Porra, aí... Mas também tem então assim, que é esse olhar. Porque quando a gente fala assim, relatório, né? Que vai falar assim, coisa chata, relatório, né? Mas hoje no dashboard de infra você mostra ali 5 ou 6 indicadores. Mas eu diria que o mais importante é o olhar do texto, digamos assim, onde você faz um breve resumo, né? E assim, se a pessoa bateu o olho ali, realmente, de novo, aí vem o interesse do gestor ou de quem organiza aquilo. Parar para ler 5 minutos e falar, poxa, tá tudo certo, porque vai vir, tá tudo bem, isso que aconteceu é normal, é do dia a dia, resolvido, né? Ou não, isso aqui é um problema, a gente já tratou disso daqui, né? Isso daqui é uma pendência que a gente tem para resolver, que você ainda não me deu um retorno, que você ainda não me gerou uma aprovação, ou não disse se vai andar, não vai andar, né? Então, nesse fechamento, muitas coisas ficam claras, né? Então, eu acho que ele é um olhar de fechamento muito importante para que hoje, principalmente se a pessoa tá com dúvidas, né? E ela recebe esse tipo de material, ali ela sana todas as dúvidas dela. Sim. Então, eu tô com dúvida de se o time de infra da Tex atende. Poxa, aqui não tem dúvida. Aqui eu tô olhando que a Tex atendeu, quanto que ela atendeu, aonde ela atendeu, como foi o atendimento e, principalmente, a gente inclusive manda ali até as avaliações
né, de atendimento que a gente recebe. Se ali, foram né? os feedbacks, se foram positivos, se foram negativos, né, a gente não esconde. Se tiver avaliação negativa, a gente vai colocar ali também, E, né? não só no sistema, porque assim, hoje o que mais tem por aí também, que é uma verdade inconveniente, é a facilidade no textinho ali, dar um joinha, alguma coisa, né? Que também é muito válido, porque isso é importante, ok, né? Mas até no presencial mesmo, né? Tipo assim, do cara vai lá, a postura, como ele resolve, como ele trata também ter esse olhar de avaliação do prestador, no caso ali, com o cliente. Então a gente traz essa informação também que é bacana, né? Até porque assim, a gente até falou aqui, cara, não tem como você melhorar se você não ouvir crítica. Claro, né? claro. Então essa busca também de devolutivo a gente é essencial para conseguir fazer, né? E isso foi um trabalho que a gente fez junto com o Cauê, inclusive, né? Que o Cauê trouxe essa cobrança, falou, a gente precisa ouvir o cliente. É isso aí. Né? Se a gente não ouvir, não tem como a gente melhorar. E às vezes é só esse pedido, sabe? É só você falar, ó, me avalia aqui, fala como é que foi. Porque às vezes o cliente ele tem alguma coisa... Tá com vontade de falar alguma coisa. Tem alguma coisa que tá aqui, mas às vezes ele não fala. Muitas vezes por conta dessa correria. Muitas vezes vai fazer outra coisa, tá indo pra lá, pra cá, e não fala. Mas se ele parar durante um tempinho, você entender mais aprofundadamente como foi o atendimento, como tá indo o atendimento no geral de tudo que tá relacionado ao cliente, é muito válido. Não, e outra, trazer voz, às vezes, a quem mais sofre com a dor. Sim. Porque vamos supor que nem, beleza, né? O diretor ele tem toda a informação que a gente disponibiliza para eles do que acontece dentro da sua empresa referente ali junto com a TexLab, beleza. Mas, por exemplo, não foi o diretor que ficou sem impressora, por exemplo. Não foi o diretor que ficou sem sistema. Exato. Foi o cara da ponta lá. Sim. Só que muitas vezes quem faz a avaliação foi o diretor. Né? Ou o gestor do cabo. Tanto que o olhar do Cauêzão foi isso, tipo assim, de cara, não, é buscar a informação da onde tá doendo mesmo, né? Inclusive, a gente já teve casos nesse sentido, né? De repente, avaliações divergentes, né? Exato. Entre gestão, operação, coordenação. Porque é aquilo, cada um tem uma dor, cada um tem um momento, cada um percepção vive uma ali percepção, da situação. Né? Exato, né? Então, é importante entender cada uma das situações, cada uma das dores, né? E atuando pontualmente em cada um desses casos aí. Isso é bem bacana, né? Show de bola. Com certeza. Legal. E cara, só um outro adendo, uma coisa que eu acho muito interessante. Porque eu fiquei ouvindo muito podcast o primeiro, né? Então eu ouvi diversas vezes e você usa muitas analogias pra poder explicar as coisas. Desculpa, cara. Não, isso é maravilhoso, é muito bom, isso é sensacional. E tem muita coisa que eu acho legal. Uma que eu queria salientar, duas. Primeiro que você falou que a infraestrutura é que nem a CIA. E tipo uma coisa. Mas é isso mesmo, cara. Tipo isso. É mais ou menos Quando por aí. Você vai lembrar do parafuso do seu carro? Nunca. Não, do parafuso foi top. Mas alguém vai ter que lembrar alguma hora. A sacanagem é que, assim, trazendo o Valtinho pros podcasts, todos os cortes vai ser com ele. Sim. Não tem jeito. Não, cara, não. Mas aí o mérito ocupa da minha família, né? É muita história, cara. Mas outro que eu acho muito interessante a gente poder analisar também é o que você falou, que é desde um prédio a um avião, a infraestrutura. Então a infraestrutura ela tá em tudo. E você precisa de ter uma infraestrutura para poder suportar os seus processos, poder suportar o seu dia a dia. Exato. Então você precisa ter o seu computador funcionando para você fazer qualquer atividade, cara. Sabe um ponto engraçado? Que nem isso até... Você vai em qualquer... Você falou isso uma vez, é muito engraçado. Você vai em qualquer comércio, em qualquer um. A gente tá falando do açougue da tia, da Dona Inês, de um bairro simples de algum lugar. Sim. Beleza. Cara, tem um caixa, tem um computador, tem internet. Né? A gente tá dando agora uma mecânica agora, né? Cara, não é uma oficina mecânica, ele mexe com câmbio especializado e tal, beleza. Mas assim, no modo geral, é uma empresa que presta suporte ou assistência para carro. É uma mecânica, né? Beleza. E na nossa época tinha uns pôster meio estranhos, né? Agora já é mais... Cara, tem um sistema, inclusive estou implementando agora a parte de telefonia em nuvem. Uma mecânica. Né? Telefonia em nuvem. Telefonia em nuvem. Top demais. Né? Não, e olha só que ponto, né? E aí tá a questão, e aí fica até uma provocação, né, cara? Que a gente tava falando aqui agora, daquilo que você leva como importante, aquilo que você investe. Eu acho que cabe a frase, eu acho que assim, se você vê... Você consegue avaliar a empresa do cara pela infra dele. Eu acho que talvez tenha um olhar. Tem também a questão às vezes que o cara não tem recursos, às vezes cresce muito rápido, existem variáveis, vamos ser injusto, né? Mas viver ou dizer que não teve oportunidade de crescimento em 3, em 4, em 5 anos, desculpa. Não tem como. Não tem, né? Vou fazer um corte disso daí também.
Olha lá. Aí, mais um. Tá? Mais um corte. Esquece, nunca vai ter um corte do Sader, todos os cortes serão do Walter. Não, eu faço. Não. Vai ser esse o corte. Não terão cortes. Boa, gente, show de bola. Estamos chegando aqui ao final. Queria agradecer aí, Valtinho, de novo. Sensacional conversar contigo aqui. Faria contigo aí uns 30 podcasts. Você é bom demais, cara. Cauezão também, top. Um cara que desenrola muito aí. Que ajudou a concretizar essa ideia. Isso aí. Que nasceu lá no café da TechSlab, né? Não vou deixar de falar aqui, senão o Walter vai ficar bravo, numa conversa sobre o bug do milênio. Não, cara, então, você me deve. Você me deve essa conversa aí, sobre cara. O bug do milênio, ele não vai sossegar. Não, mas só pra te contextualizar. Então, eu sou de 90. Eu não vivi essa época. No momento de trabalhar, já tinha rolado ele o bug. Ele quer saber o quanto eu me lasquei na virada do bug do milênio. Mas eu tava lá, cara. A gente vai chegar lá, calma. Chegaremos lá, né? Então, alguma consideração final aí, Walter? Não, agradecimento pra minha mãe e meu pai. Né? Pegar a plaquinha assim, na Globo, né? Não, é bacana, cara. Eu acho que a proposta é essa, sabe? Tipo, de a gente conseguir alcançar e ajudar o máximo que puder. Né? Legal. Né? Então, eu acho que a gente tá no caminho certo. Acho que é por aí mesmo. Você, Cauezão? Não, só queria agradecer o espaço de novo. Vocês vão ver minha cara aqui durante algumas vezes ainda. Então, fico muito feliz de conversar com vocês e bora pra cima. Show. Quanto mais vier, melhor. Legal. Bacana, gente. Então, a ideia que era a gente trazer aqui nesse podcast de hoje era justamente você poder ouvir um pouco do Walter, né? Tudo isso que ele vive no dia a dia e tentar fazer uma avaliação ali do que acontece na sua empresa, né? Com o atendimento da sua equipe de TI. Né? Muito do que ele falou vale tanto para infra, vale para sistemas, né? Algo que você consegue conectar e jogar ali para tudo que está envolvido com tecnologia e às vezes até com outras questões ali que envolvem muita questão de atendimento que foge até das questões de tecnologia, né? Então dá para pegar muito conteúdo nesse sentido, do que é bom, do que faz sentido, né? E da onde que dá para aproveitar. Então eu acredito que fazendo uma boa avaliação ali de tudo que o Walter trouxe, de tudo que ele passou, do que ele vive no dia a dia, né, é possível você entender, né, se hoje você vive uma boa experiência com o seu time, se você vive ali uma má experiência com o seu time, ou se você está no mediano. E se você entende que faz sentido melhorar, né? E é justamente aí aonde a gente quer te fazer aí um convite, né? É o presente que a gente quer trazer para você. Justamente de convidar a sua empresa a fazer um processo, a fazer um raio-x da sua empresa, né, no âmbito de tecnologia, no âmbito de infraestrutura, para entender como é que está, né, todo o ambiente tecnológico, todo o ambiente de infraestrutura da sua empresa. Realmente fazer um raio-x geral, né, e ao final desse processo, né, dessa consultoria que vai ser totalmente gratuita, entregar na sua mão, né, um relatório que vai te dar todas as informações e os planos de ações que você teria que seguir para realmente mudar o patamar da sua empresa no que se diz respeito à tecnologia. Então, ou seja, realmente é uma ferramenta de muito potencial que pode transformar, né, aí, o nível tecnológico da sua empresa. Então, faz total sentido você chamar a gente, clicar aqui no link abaixo que o Cauezão vai deixar para você aqui, chamar a TechSlab no WhatsApp, no invite, enfim, procure o nosso time, né? Converse com a gente para que a gente possa agendar esse raio-x, né? E fazer todo esse diagnóstico aí na sua empresa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai tirar muito proveito dessa consultoria que o nosso time vai te entregar aí no final. Beleza, galera? Show. Eu acho que era isso. Para o segundo episódio, muito obrigado. A gente vem aí com mais episódios a cada 15 dias, o Tech Talks, né? Os próximos aí a gente vai ainda conversar com o nosso time de
desenvolvimento, vamos conversar com o nosso time de segurança da informação, e aí na sequência a gente começa a trazer os nossos convidados, né? E aí a gente vai começar a conversar muito sobre negócio, com parceiros, com clientes, e aí vamos abranger muita coisa da tecnologia aí que acontece, que as pessoas vivem aí no dia a dia das empresas. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Show! Valeu!